Amém. Quem está vindo aqui hoje pela primeira vez, que nunca tinha pisado nesse lugar? Tem alguém? Levanta a mão assim. Tem. Deus abençoe sua vida, Deus te abençoe. Queria dizer para você que é um prazer te receber nessa noite. E não tem lugar melhor para a gente começar um novo ano. Amém? Não é verdade? Tem um lugar melhor. Você podia estar matando, bebendo, se prostituindo, mas não tem lugar melhor. O melhor lugar para a gente estar aqui, olha, na presença de Deus. Nós vamos começar o ano orando. Nós vamos começar o ano clamando ao Senhor. E esse será o melhor ano da sua vida. Você crê nisso? Aleluia. Pode aplaudir a Jesus. Jesus, por algumas vezes, ele falou assim: seja feito segundo a sua fé. Então, quando eu falo isso, se você recebe, seja feito segundo a sua fé. E esse seja, sim, o melhor ano da sua história. Amém? Nós sempre começamos o ano, para você que está nos visitando hoje, chegando aqui pela primeira vez. Todos os anos a gente faz esse culto da virada. Isso, eu não sei quantos anos. Talvez uns 15, 16 anos. A gente sempre faz esse culto da virada. E a gente sempre tem uma palavra para o ano, uma palavra que a gente chama de palavra profética para o ano, uma palavra que define quais serão os nossos anseios, as nossas buscas, e também define muito do que Deus tem na nossa direção. É uma palavra específica que a gente busca no Senhor e o Senhor nos dá. Outro dia alguém comentou: poxa, 2017 agora o apóstolo disse que seria um ano difícil, não é? Por que ele não fala uma coisa mais fácil, né? Oh, vai ser um ano fácil, vai ser um ano bom. Porque aí não é falar o que eu quero, é falar o que Deus quer. E eu também sinto muito o peso dessa responsabilidade, como por exemplo, começar 2017 falando: olha, esse não será um ano nada fácil. E 2017 está terminando. Agora a gente tem 1 hora para acabar esse ano. E se eu pudesse falar alguma coisa a respeito de 2017, eu diria: o que foi isso? O que foi isso? Misericórdia, que ano foi esse? Mas nada do que Deus já não tinha nos dito em janeiro. Lembra-se disso, você que estava aqui em janeiro, durante os 12 cultos? Porque depois que a gente termina esse culto de virada, amanhã mesmo, dia 1º, segunda-feira, a gente começa uma maratona de 12 cultos. A gente vai consagrar os 12 meses do ano. Então, cada dia, a gente consagra um dia do ano. Dia 1º de janeiro, dia 2 de fevereiro, e até chegar dia 12 de dezembro. Todos os anos a gente faz isso, e é sempre um tempo muito bom para Deus nos tratar, para Deus nos curar, para Deus nos encher da sua glória, do poder do seu Espírito Santo, para que a gente comece o ano como tem que começar. Aqui não tem nada de pular 7 ondas, não tem nada de pular com o pé direito, não tem nada de comer lentilha, não tem nada de, não sei, essas coisas todas que tem. Ah, não pode comer galinha porque cisca para trás, não é? Tem umas coisas assim. A gente não tem nada disso, a gente tem fé no nosso Salvador. E a gente crê numa palavra que libera para a nossa vida. E essa palavra sempre sai daqui, está aqui atrás. Essa palavra está aqui. Você quer que eu abra para você aqui? Abra aqui para mim, por favor. Não vai ser agora, vai ser daqui a pouco. Daqui a pouco a gente libera essa palavra para você. Mas eu sei que é uma palavra poderosa. Começa com a letra G. G de de nada, de graça minha. Uma palavra poderosa de Deus para a sua vida. O Marquinhos comentou aqui, o que eu até... Hoje eu queria que a partir de agora vocês evitassem andar, evitassem sair do lugar, evitassem principalmente conversar. Eu preciso da sua ajuda nesse sentido. Amém? Daqui a pouco começa a estourar os fogos, você não ouve mais nada. Então preciso que você agora aproveite esses instantes para receber uma palavra de Deus para a sua vida. Acho que o Marquinhos comentou uma coisa que eu até publiquei hoje, de que virar a página desse ano, falar, terminou 2017, jogar esse calendário fora, essa folhinha fora, e pegar uma folhinha nova, 2018, e falar tudo mudou na sua vida, é uma incoerência muito grande. E todo mundo sabe disso. Amanhã vai ser mais uma segunda-feira. Só que a gente
pode fazer com que seja um novo tempo na nossa vida. A gente pode fazer, acreditar e fazer com que seja um novo tempo. Não apenas mais uma segunda-feira, mas que seja a segunda-feira que dá início a um novo tempo. Um tempo onde haverá mais glória de Deus, haverá mais unção de Deus, haverá mais derramar da graça de Deus. Um ano onde Deus vai realizar grandes coisas na nossa vida. Porque eu sei que essa é a disposição de Deus. Mas precisa ser também a nossa disposição, primeiro crer, e depois buscar, lutar para que seja assim. A gente vira uma página, a gente joga uma folhinha fora e abre uma nova folhinha, um novo calendário, um novo tempo, mas também precisa se abrir um novo momento na nossa vida, onde a gente queira realmente se lançar e se entregar mais àquilo que deixamos a desejar em outro tempo. Que a gente tenha um novo comportamento, uma nova atitude, que certamente vai gerar um novo resultado, ou novos resultados na nossa vida. Se a gente acordar amanhã pensando em mais uma segunda-feira, será assim, e será mais uma terça-feira, mais uma quarta e mais um ano. Mas pode ser uma nova segunda e um novo ano de Deus para a sua vida, para que você viva o melhor dele. Irmãos, a gente tem um Deus, que Ele é um Deus eterno. Não havia nada antes dele, e também não há nada depois dele. É um Deus eterno, um Deus atemporal. Então, a gente mede a nossa vida por segundos, por minutos, por horas, por dias, semanas, meses, anos, décadas, por centenários, por milênios. A gente estabelece essas datas, a gente usa essas unidades de medida para dar referência ao tempo. Mas Deus não precisa disso, porque Ele é eterno. Então a gente mede o tempo assim, a gente ouve falar, poxa, morreu ali alguém. A gente pergunta quantos anos? Ah, tinha 30 anos, a gente fala, nossa, é novo, né? Foi novo, nossa, que novo. Mas aí a gente ouve outra pessoa falar, morreu o meu avô. Quantos anos tinha? 98, a gente fala, já era velho, né? Porque é o jeito que a gente mede as coisas. Você perguntar para um menino de 16 anos, o que ele acha de uma pessoa de 30, ele vai falar, é velha. Não é? Eu sei que eu já disse isso. E aí hoje eu olho para alguém de 70 e falo, é novo. Porque essa referência de tempo é nossa. Você certamente ouviu alguém falar nesses dias, nossa, esse ano já acabou, cada vez mais rápido. Não é assim? Agora, para quem o ano está cada vez mais rápido? Para quem está mais perto do fim. Não é? Nossa, como passou rápido. Porque você já está olhando. Nossa, já estou mais um ano. Você nem quer mais saber quantos anos você tem. Outro dia eu estava fazendo um cadastro por telefone, a mulher perguntou a idade, e eu demorei para responder. Ela pensou até que não era eu. Porque eu não quero nem fazer conta mais. Então, para a gente que está envelhecendo, passa rápido. Pergunta para um menino de 17 anos, que está louco para tirar a carteira de habilitação. O Cláudio Topo está louco para tirar o dinheiro dele lá. Querendo tirar a carteira de habilitação. Ele tem 17 anos, falta um ano. Pergunta para ele se está passando rápido. Porque são referências nossas. Quanto mais novo, parece que demora-se mais para chegar aos 18. Você se lembra a sua ansiedade para chegar aos 18? E depois que chegou aos 18? Você dormiu e acordou com 45. Não foi assim? Depois dos 18 a gente dorme e acorda com 47, meu irmão. O negócio não é fácil. Esse é o tempo que a gente tem. E eu disse que o nosso Deus é um Deus eterno. Lembra-se disso? Então Deus não tem nada a ver com esse tempo, se a gente for olhar para a eternidade de Deus. Mas eu penso que Deus nos criou, que colocou nesse universo, esse universo que tem esse tempo, e que inclusive esse tempo fecha-se um ano para dar início a um outro ano. Meu irmão, eu creio que Deus compreende isso, e que o Deus eterno, Ele se move dentro desses espaços, ou dessas unidades de medida de tempo que nós temos. E eu penso que Deus sabe de que a gente fecha um ciclo para começar um novo ciclo. E eu penso que Deus, esse Deus eterno,
que sai, de certa forma, da sua eternidade para se colocar dentro da nossa unidade, não infinita, mas uma unidade finita de tempo. Deus se coloca dentro dela para que Ele possa se mover e agir dentro daquilo que a gente entende como tempo. Existe um tempo chamado tempo do homem. A palavra grega é chamada cronos, tempo do homem. Então, quando se fala de tempo humano, é cronos, é onde a gente fala cronologia, o tempo cronológico, cronos. Tem um outro tempo chamado tempo de Deus, o tempo do eterno, chamado kairos. Cronos, tempo de Deus, cronos, tempo do homem, kairos, tempo de Deus. Mas existe um tempo chamado aionos. É quando o cronos se une ao kairos. O tempo do homem se une ao tempo de Deus. E no aionos, Deus age e faz, porque chegou o tempo dele fazer. Eclesiastes 3, há tempo para tudo, há tempo para plantar e há tempo para colher, há tempo para chorar e há tempo para sorrir. E esse é o aionos de Deus. Chegou o tempo da sua colheita e chegou o tempo do seu sorriso. Então se alegra e se expressa em nome de Jesus. Deus se move através dos tempos. Deus se move através da história. Deus se move. E é impressionante quando a gente lê a Bíblia, a gente observa a questão dos tempos. Do mover de Deus em tempos. Por exemplo, quando Deus se moveu na vida de Moisés. Moisés, seus primeiros 40 anos, ele mora no palácio de Faraó. Os 40 anos seguintes, quando ele se torna um fugitivo, ele vai para o deserto. E vive 40 anos no deserto, onde ele se torna pastor. E depois Deus se encontra com ele e o traz para ser o libertador de um povo. Mais 40 anos. 3 ciclos de 40 anos. É o mover de Deus na vida dele. Quando a gente olha a história de Abrão, que se tornou depois Abraão, com exatos 100 anos de idade, ele tem um filho. Podia ter sido 97. 98, 99, mas foi exatos 100 anos. Tempo do homem, não 100 anos no tempo de Deus, no tempo do homem. Mas é quando o tempo do homem se junta, se une ao tempo de Deus, e aí, meu irmão, uma revelação de Deus para a sua vida. 2018, olha, o tempo seu com o tempo de Deus vai se unir, para que no tempo oportuno, Deus faça infinitamente mais do que você pode imaginar. Você é capaz de receber uma palavra como essa para a sua vida? Eu quero ler um texto com vocês no Salmo 126, ainda falando um pouco sobre essa questão de tempo. Cento e 26. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Grandes coisas o Senhor fez por eles. Versículo 3. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Esse salmo começa falando de um tempo. Observe que ele usa aqui o tempo verbal sempre no passado. E eu vou falar sobre esses 3 tempos dentro desse texto: o passado, presente e futuro. Esse salmo foi escrito fazendo menção ao tempo em que o povo
foi liberto de um cativeiro. O povo hebreu foi liberto de um cativeiro aqui, cativeiro babilônico, e eles voltavam para Sião. Coloca lá no primeiro versículo. Então, eles recebem autoridade para voltar para a sua terra. E o texto fala assim: quando o Senhor trouxe os cativos de Sião, foi como um sonho. O Senhor tirando o povo da escravidão, cativeiro, e trazendo de volta para a sua pátria, para a sua terra, para a sua casa, para a sua cidade natal, para o lugar onde nasceu, onde cresceu, onde viveu. Então o texto fala assim: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ou seja, falando do passado, de um momento em que na história deles, Deus interviu e tirou-os daquele cativeiro e pôde trazer de volta a sua pátria. Falando de coisas que Deus fez no passado. E se nós pudermos olhar para o passado, talvez 90% de cada um aqui, 90% do povo que está aqui hoje, nós encontraremos um momento em que Deus interveio na nossa vida, em um tempo da nossa história. A gente pode olhar para o passado e entender que nós temos motivo para estarmos alegres, porque um dia o Senhor interveio com salvação, com livramento, destruindo cativeiros e nos trazendo para a presença dEle e para a casa dEle. Nós podemos olhar para o passado, por mais que a gente diga, 2016 foi difícil, 2017 foi pior, mas ainda com tudo isso, a gente consegue enxergar que Deus cuidou de nós, e nós podemos dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Se isso é verdadeiro, então se alegre e se expresse em nome de Jesus. Com tudo isso, o Senhor cuidou de nós. Então o salmista prossegue, no versículo 2 ele fala: então a nossa boca encheu-se de riso, passado, encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Se olharmos para o passado, a gente pode enxergar cativeiro, a gente pode enxergar crises, a gente pode enxergar dificuldades. Mas, meu irmão, a gente vem para esse culto e a gente fala que esse culto, ele também é um culto de ação de graças, onde a gente consegue olhar para o passado e encontrar motivos para agradecer a Deus. Se talvez você esteja com um pouco de dificuldade para fazer isso, é só você puxar o ar e respirar, e você vai ter já muitos motivos para poder agradecer a Deus pelo que Deus fez, pelo que Ele fez na sua vida e pelo cuidado que Ele teve com você até aqui. Então, a nossa boca encheu-se de riso. Por quê? Porque eles estavam voltando à sua pátria. Deus os trouxe de volta, porque eles estavam fora da sua pátria, fora de Jerusalém, fora de Israel, fora da sua morada, e não saíram porque quiseram, saíram porque foram obrigados. Não estavam lá por voluntários, estavam lá como escravos. E a vida de escravo não é fácil. Então eles tinham motivos para sorrir, assim como nós temos, porque certamente um dia nós somos escravos. Tem um salmo, eu não tinha nem preparado, mas bota aí no Salmo 137, por favor. Esse salmo descreve um pouquinho o que é o sentimento de viver uma vida assim, de escravidão. Ele fala assim, 137, por favor. Ele fala assim: olha, junto aos rios da Babilônia. Babilônia não é a terra deles. Eles são judeus, eles deveriam estar em Israel, deveriam estar em Jerusalém. Mas eles falam assim: olha, junto aos rios da Babilônia, período em que eles eram escravos. Ali nós nos assentamos, está falando do passado, e nos pusemos a chorar, recordando-nos de Sião. Sião o que é? Sião é o nome dado a Jerusalém. Tem um monte chamado Monte Sião. Jerusalém, a terra deles, a pátria deles, a nação deles. Então eles se assentavam ali, no lugar, no território onde eles eram escravos, e choravam, porque era a única coisa que eles podiam fazer. Versículo seguinte: choravam recordando, choravam por saudades. Eles disseram assim: nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Segue. Pois ali aqueles que nos levaram cativos como escravos nos pediam canções, nos pediam para cantar, nos pediam para tocar.
e os que nos atormentavam, que nós os alegrássemos. E eles diziam: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Olha só, os caras estavam lá, como escravos, fora da sua pátria, não respeitaram a sua vontade, eles os escravizaram, os oprimiram, queriam que eles tocassem, queriam que os alegrassem, e queriam que cantassem canções que eles cantavam em Sião. Olha o que ele responde no versículo 4. Mas como cantaremos, como entoaremos um cântico do Senhor em terra estranha? Porque a terra estranha é a terra da opressão. A terra estranha não é a terra que a gente está porque quer. A gente está porque é obrigado. E não tem terra melhor para a gente estar do que a terra que o Senhor nos plantou, do que a terra que o Senhor nos colocou. Essa é a melhor terra para estar. Eles perguntam: como que nós cantaríamos um cântico daqueles que nós cantamos para o Senhor? No cativeiro isso é impossível. Eles penduraram as suas harpas. No primeiro versículo diz que eles se assentavam e choravam. Agora a gente volta lá para o 126, onde a gente estava, só para a gente ver aí a diferença. E ele fala no versículo 2: então a nossa boca se encheu de riso, porque agora nós não estamos mais no cativeiro, nós não estamos mais na escravidão. Por mais que a gente chegue na nossa terra e tenha muita coisa a ser feita ainda, mas essa é a nossa terra. Meu irmão, não sei aonde você está nesse momento, mas se você está onde Deus te colocou, por mais que tenha muito a ser feito, esse é o melhor lugar para estar, porque o Senhor será a sua força, para que você consiga fazer o que precisa ser feito, organizar o que precisa ser organizado, levantar o que precisa ser levantado, restaurar o que precisa ser restaurado, e a glória de Deus estará sobre você, e Ele será a sua força em tudo isso. Se você crê, toma posse e se expressa em nome de Jesus. Ele é a nossa força, a nossa bandeira. E aí fala assim: até as outras nações, dizia, o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Coisas grandes o Senhor fez por eles. Isso é passado. E a gente tem motivos para agradecer a Deus nessa noite. 2017 tentou nos consumir, mas não conseguiu. 2017 tentou nos destruir, mas não conseguiu. 2017 tentou nos derrubar, mas não conseguiu. E se até um ou outro caiu, se está aqui hoje, é porque Deus está te levantando. Então nós temos motivo para encher a nossa boca de riso nessa noite. Você fala: estou chegando aqui, só eu sei como eu estou aqui. Glória a Deus, porque se você está aqui, o Senhor te deu força para chegar e vai te dar força para continuar. Se você é crente, meu irmão, recebe essa palavra no seu espírito em nome de Jesus. Se Ele te trouxe até aqui, Ele te fortalecerá para que você continue. Versículo 3 fala assim: coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Sabe por que Ele fala que aqui Ele está alegre? E lá no 137 ele dizia que chorava, porque lá ele era cativo, e aqui ele está livre. Tem muito desafio pela frente, mas aqui ele está livre. Meu irmão, por mais desafios que você tenha, e por mais dificuldades que você possa ver à sua frente, mas se você está onde Deus quer que você esteja, meu irmão, é só crer, confiar e fazer a sua parte, que você vai vencer, porque no lugar que Deus nos coloca, a nossa boca se enche de riso. Aleluia. Versículo 4, tem um pouco tempo aqui. Versículo 4 diz assim: faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul. A minha tradução, ela é melhor, ela fala assim: olha, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Olha, no deserto do Negueb, quando chega o verão, ele fica seco. Deserto, totalmente deserto.
Mas no inverno, quando chove-se muito nas montanhas, essas águas correm e transbordam esses desertos, esse deserto em específico, e fica um oásis, um lugar alagado, e quando essas chuvas param, aquele lugar fica um lugar florido, fica um lugar produtivo, fica um lugar próspero. Aqui o texto sai do passado e vem para o presente, porque ele não fala de passado, ele fala: Senhor, restaura-nos. Presente. Restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. E agora ele fala do presente. Se alegrou e agradeceu pelo que Deus fez no passado, mas ele enxerga no presente as dificuldades. Esse deserto precisa de água. Esse deserto precisa que as correntes de água o transborde. Esse deserto precisa se tornar uma terra produtiva. Se no passado a gente pode ter gratidão, é possível que no presente a gente tenha desafios. Quantos têm desafios para o tempo presente? Levante a mão. Olha aí, quase todos nós, com exceção dos que estão dormindo. Então eu vou perguntar de novo. Quantos têm desafios para o tempo presente? Quantos têm desafios? Pois é, o crente de segunda é melhor. Você viu? Ele levanta a mão. Na primeira, não. Todos nós temos desafios, porque a vida ela é composta por desafios, seja eles quais forem, mas a gente sempre tem desafio. Se a gente não tiver desafio, a gente está pronto para morrer. Porque o que nos faz viver, acordar, são os desafios que a vida propõe. Por que você levanta da cama? Por que você acorda? Por que você se levanta? Por que você vai à luta? Por que você pega ônibus lotado, trânsito, metrô? Porque você tem desafios, você tem objetivos. Então isso fala do tempo presente. Ele fala assim: Senhor, restaura o leito dos ribeiros, enche-os com essa chuva. Está falando do presente. A gente saiu, a gente agradece, porque nós deixamos a escravidão. Mas agora a gente chega no presente e a gente vê desafios, e esses desafios, por mais que a gente faça, a gente não resolve. Como é que se resolve? Por conta própria, a falta de água no deserto. Senhor, isso aqui não dá. Eu não estou falando da tecnologia de hoje, porque hoje em Israel, no deserto tem terra produtiva. O deserto de Israel tem um negócio chamado de kibbutz, que é um lugar extremamente produtivo. Eles produzem de tudo, e tudo com muita qualidade no meio do deserto. Mas é tecnologia, 2, 4, 5, 6 mil anos depois. Mas nessa história, que nesse período, não, por mais que o homem quisesse fazer alguma coisa, ele não podia. Porque tem desafios, irmãos, que fogem da nossa alçada, que a gente não vai conseguir sozinho resolvê-los. E é nessa hora que eles olham para o tempo presente, e eles clamam a Deus, falam: Senhor, restaura-nos, restaura-nos, restaura a nossa sorte, faz chover, derrama chuva, faz correr as águas, enche os ribeiros, para que no deserto haja vida, e no seu deserto haverá vida em 2018, porque Deus vai mandar chuva de avivamento, e vai correr o rio, e vai transbordar, e a glória de Deus vai encher a sua casa. Se você crê, toma posse e recebe, em nome de Jesus. Encherão os ribeiros, porque nessa relação com Deus, nessa relação de tempo, meu irmão, quando o Senhor nos dá desafios para hoje, tem a parte dele, e na parte dele a gente pode ficar tranquilo. É só a gente fazer a nossa parte. Faça a sua parte, e você vai ver Deus fazer a parte dele, que ele sempre faz. Eu preciso avançar aqui, versículo 5. O texto continua, falou do passado, falou do desafio do presente, e fala do futuro. Ele fala assim, versículo 5: aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aqueles que semeiam em lágrimas, com cânticos de júbilo, cegarão ou colherão. E ele continua, versículo 6: aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Aquele que sai chorando, levando a semente para semear, voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos, o fruto dessa colheita.
Aqui ele fala de futuro. Aqueles que semeiam, aqueles que semearem, eles vão colher. Mesmo que a semente tenha sido lançada em terra e regada com lágrima. Meu irmão, é uma chamada de Deus para o nosso futuro. Onde Deus dá a certeza de que a colheita, ela acontecerá. Mas o futuro precisa de investimentos. Quando ele fala plantar, é investimento. Hoje, os mercados de investimento, quando a gente fala de investimento de risco, investimentos de risco são diferentes do que era isso. Mas quando você pensa em plantar, não deixa de ser investimento de risco. Você tem uma saca de um determinado produto, um grão, arroz, feijão, milho. Você tem a última saca, você pode comer, ou você pode plantar. Se você comer, você pode ter alimento por 3 meses. E se você decidir plantar a metade, você tem alimento para 1 mês e meio. E o que você faz? Você come ou você planta? Se você deixa aquela saca, você tem certeza que você tem para 3 meses. Mas se você decidir plantar, você não sabe se vai chover na estação certa, na estação própria. Você não sabe se não vai aparecer nem uma erva daninha que vai matar o fruto da sua colheita, ou qualquer praga, ou qualquer peste. Você não tem certezas. Eu estou falando principalmente desse tempo, onde não havia tanta tecnologia como hoje. Mas mesmo com tanta tecnologia como hoje, ainda continua sendo um investimento de risco muitas vezes. A gente sempre tem quebra aí nas colheitas. Hora de soja, hora de milho, hora de arroz, hora de feijão. A gente observa isso na alta dos preços. Então era um investimento de risco. O texto fala no versículo 5 que aqueles que semeiam com lágrimas, a lágrima talvez de que eram as últimas sementes, e que se elas não der frutos, não der o seu produto, a sua produção, talvez haja morte. Pessoas morram de fome, famílias morram de fome. O investimento quase sempre, e principalmente os bons investimentos, os que dão mais resultados, são investimentos de risco. Os bancos decidiram classificar os investidores. Talvez na sua conta corrente apareça isso. Que tipo de investidor você é? Se você é um investidor arrojado, de risco, moderado, ou se você é um investidor medroso. E a gente teme, porque a gente pensa no futuro. E aqui fala desse investimento, que às vezes é feito com lágrima. Mas uma coisa é certa. Tem um texto bíblico que fala assim: tudo aquilo que o homem plantar, ele irá colher. Ele colherá. Se a gente quiser pensar em futuro, a gente precisa pensar em investir. A gente precisa pensar em plantar. A gente precisa pensar em vencer os medos. E isso, meu irmão, só pode ser e só será possível a quem tira o medo, porque colocou dentro de si a fé. Porque a fé supera o medo. A fé supera o medo. A Bíblia diz que o amor vence o medo. O amor nessa porção de fé, de crer, de acreditar. E é preciso que a gente seja arrojado nos nossos investimentos, na nossa relação com Deus, porque na nossa relação com Deus tem muita coisa que a gente faz que é investimento. Talvez essa palavra assuste algumas pessoas, mas o que é isso? Por que é que a gente busca Deus? Por que é que a gente ora? Por que é que a gente consagra a nossa vida? Por que é que a gente foge do pecado? Por que a gente santifica? A gente está investindo, porque a gente sabe que a nossa vida não vai terminar aqui. Nós temos uma mansão que Ele foi preparar para cada um de nós. Nós temos um lugar para a nossa morada. Nós teremos no Senhor vida eterna. E o que nós estamos fazendo? Investindo para vivermos a vida que Ele disse que iria nos preparar. Porque certa vez Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. E Ele foi preparar lugar para nós. Então a gente investe.
uma vida de comunhão, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida nos afastando do pecado, do erro, da maldade, para que esse dia possa chegar aonde o Senhor nos receba de braços abertos e diga: entre, filhinhos, entre, vinde, benditos do meu Pai. A gente busca por esse dia investimento. Quando a gente fala de futuro, o futuro que a gente quer, pode passar por um futuro nessa terra, mas pensar apenas em um futuro terreno vai ser muito pouco comparado ao que o Senhor tem preparado para a vida da gente, e principalmente vai ser frustrante, porque se a gente pensar só no futuro dessa terra, os nossos dias aqui são curtos, são passageiros, e como eu disse ainda há pouco, passam cada dia mais rápido. A gente precisa pensar num futuro de eternidade, que não se acaba quando a gente fechar os nossos olhos. A gente fecha os nossos olhos aqui e abre ali diante dele. E a gente ainda, nesse mercado de risco, a gente ainda corre o risco dele voltar antes que a gente feche os nossos olhos e ele nos arrebatar ao seu encontro. Seremos levados ao encontro do Senhor nos ares, para a salvação eterna em Cristo Jesus. Mas a nossa vida também é essa vida terrena, essa vida de horas, de minutos, segundos, de dias, de meses, semestres, de anos. Essa vida também é essa vida terrena que Deus conhece, e foi Ele que nos colocou aqui, e teve um dia que Ele colocou seu próprio Filho aqui. Então Deus entende desse tempo, Deus entende da nossa realidade, Deus entende dessa lei de plantar e de colher, Deus sabe como essas coisas funcionam. O seu próprio Filho Jesus Cristo sentiu isso na pele, e sabe exatamente como é isso. O nosso futuro é futuro de investimento. Se a gente souber investir no reino, nas coisas do Senhor, em uma vida com Deus, meu irmão, os nossos sonhos não serão frustrados. Esse investimento às vezes nos faz chorar mesmo, plantar a semente chorando. Muitas vezes nós teremos que fazer isso, mas se nós tivermos a competência da fé, nos movendo nesse sentido, meu irmão, nós poderemos dizer, como disse o salmista: então a nossa boca se encheu de riso, porque o que é presente hoje, amanhã será passado, e o que é futuro amanhã, depois de amanhã já será passado. E será importante olharmos para o nosso passado e dizer: o nosso choro, a nossa lágrima, o nosso investimento valeu a pena. Aquele dia eu chorei, mas hoje eu estou sorrindo, eu estou feliz, porque Ele restaurou a minha sorte. Se você acredita nisso, se alegra e se expressa e dê brados de júbilos ao Senhor. Aqueles que semearam com lágrimas, aqueles que semearem com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que saiu chorando enquanto lançava a semente, ele voltará com cantos de alegria, trazendo os feixes. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, Deus quer restaurar a nossa sorte. Vamos fechar esse ciclo para começarmos um novo. Amanhã nós olharemos para 2017 como passado, não mais como presente e nem como futuro. Amanhã nós acordaremos, daqui a pouco, depois da meia-noite, nós poderemos olhar para trás, olhar para o nosso passado e dizer: o Senhor nos tirou do cativeiro, nós voltamos para Sião, e agora a nossa boca se encheu de riso. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, começaram a se dizer entre as nações: grandes coisas o Senhor fez por esse povo. Daqui a alguns instantes, 2017 será passado. Daqui a alguns instantes nós estaremos no futuro. E quando estivermos no futuro, o futuro se tornará presente, mas deixará um futuro ainda à frente. Você quer que 2018 seja um ano onde a ação de Deus seja poderosa sobre a sua vida? Não tenha medo de chorar sobre as sementes quando isso for necessário. Não tenha medo de investir as poucas sementes que restam em suas mãos, pensando que você vai ter fome, porque talvez seja ela que dê a colheita do seu futuro e da sua prosperidade. Como aquela mulher viúva que disse para o profeta: eu tenho aqui um punhado de farinha, farei um bolo, comeremos e morreremos. E o profeta disse: nada disso, primeiro você vai fazer bolo para mim.
E ela fez bolo. E ela se tornou empresária do ramo de bolo e vende bolo até hoje. Porque Deus multiplica o azeite, Deus multiplica a farinha, Deus multiplica quando a gente tem coragem de investir, quando a gente tem coragem de semear, quando a gente tem coragem de chorar. Mas chora e não deixa de fazer o que tem que ser feito. Porque tem muita gente que chora e retrocede. Mas o texto fala, quando se chora e faz o que tem que ser feito, você acaba escravizando o futuro e não sendo escravo dele. O salmista, no tempo passado, ele configurou o verbo dizendo que haviam saído da escravidão. Mas no futuro, ele fala, agora nós escravizaremos o futuro, porque quando a gente semear com lágrima, nós vamos colher com cânticos de alegria, com brados de júbilo, nós vamos colher e todos verão a grande colheita que o Senhor nos dará, e eles vão continuar dizendo, grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Aleluia, forte esse aplauso a Jesus. Glória a Deus. Eu quero que você fique de pé. Eu quero orar com você. Deus é Deus de todos os tempos. Não saia do seu lugar. Por favor, não converse também. Fica aí do jeito que você está. Escute, olha aqui, preste atenção. Deus é Deus de todos os tempos. Desde o segundo até os milênios. Desde o passado, do presente e do futuro. Para muita gente que está aí, comemorando sem saber o quê, festejando a chegada de um tempo que não vai mudar nada na sua vida, bebendo para celebrar um tempo que vai ser continuação do que foi o dia de hoje. Mas com você, comigo, pode ser diferente. A gente pode celebrar um ano onde a gente vai ver o agir de Deus. A gente pode chegar ao final de 2018, no dia 31 de dezembro de 2018, eu vou estar junto com você outra vez. Posso ouvir um amém? Amém, meu irmão? Significa que você está aqui, que você não morreu, né? E nem eu. Então, vamos profetizar. Então, dia 31 de dezembro, nós estaremos juntos aqui de novo, aqui onde o Senhor preparar. Pode ouvir um amém? Nós estaremos juntos para celebrar todas as lágrimas que nós derramamos, mas principalmente para celebrar todas as colheitas que nós tivemos. Todas as colheitas, e não serão poucas, serão muitas, e as pessoas vão olhar. O texto aqui, quando eles falam assim, e se dizia entre as nações, sabe o que é isso? O testemunho chegou às outras nações, o testemunho rompeu a fronteira. O testemunho rompeu a fronteira da nação e alcançou outras nações. E outras nações olhavam para aquele povo e diziam, grandes coisas o Senhor fez por eles. Eu quero que você saiba, o seu testemunho de colheita esse ano vai romper as fronteiras. E pessoas de outras nações vão dizer, grandes coisas o Senhor fez por ele. Aplauda o Senhor. O testemunho dessa igreja vai romper fronteiras, eu creio nisso. Vai romper fronteiras. Pessoas de fora do Brasil vão olhar para nós e vão dizer, meu Deus, o que é que está acontecendo com aquele povo? Eu vejo que Deus é no meio deles. Agora, a gente não pode só virar a página do calendário. A gente precisa também virar uma página na nossa vida, no nosso comportamento. E decidir, em 2018, eu serei quem eu nunca fui. Porque tudo que eu precisava melhorar, eu decido melhorar.
Tudo que eu precisava vencer, eu decido que eu vou vencer. Tudo que eu precisava lutar, eu decido que eu vou lutar. Tudo que eu tive medo de chorar, eu vou chorar. Porque existe o dia do choro, mas o Aion nos diz, existe também o dia da sua vitória e do seu sorriso. Esse é um tempo em que Deus vai restaurar os nossos sonhos. Deus vai restaurar a sua vida. Deus vai restaurar a sua história. Deus vai colocar riso nos seus lábios, mesmo que ele seja o riso que veio depois de choro, mas você não vai ter medo de chorar, você não vai ter medo de semear, porque você vai ser quem você nunca foi. A gente não está aqui perdendo tempo, a gente não está aqui, para que nada mude. Não, alguma coisa tem que mudar, e vai mudar. O Senhor me disse, algo vai mudar na sua vida. Ele falou, vai mudar. Vai mudar. Vai mudar. Alguém me disse, apóstolo, por que o senhor não profetiza coisas boas? Porque eu falo o que Deus me diz para dizer. E Deus me disse, olha, Deus vai restaurar a sua vida. Sabe quando se pega um diamante bruto, sem valor nenhum, e transforma na joia mais preciosa? É o que Deus vai fazer com você em 2018. Você que tem uma história que não vale nada, você que não tem valor e nem a si próprio dá valor, ou que não tem um valor merecido por parte de outros, meu irmão, Deus vai mudar essa história. Deus vai mudar essa história, porque quando Deus restaura nessa sorte, até as outras nações dizem, grandes coisas o Senhor fez. Hoje nós não vamos dizer adeus a um ano e entrarmos em uma segunda-feira sem que nada tenha mudado. Por isso eu quero orar com você agora, porque uma mudança vai começar na sua vida, em nome de Jesus. Queria pedir que os pastores subissem aqui, eu quero orar com você, porque uma mudança vai começar na sua vida agora. Antes que 2017 termine, o Senhor muda a sua vida, Ele muda a sua história. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Fecha os seus olhos e começa a pedir, Senhor, restaura a minha vida, Senhor, restaura a minha sorte, Senhor, restaura a minha família, o meu casamento, restaura a minha vida ministerial, Senhor, restaura o que eu sou. Começa a orar agora em nome de Jesus. Começa a orar em nome de Jesus. Começa a orar, Senhor. Então se dizia entre as nações, a minha boca se encheu de riso quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Chegou a hora, meu irmão. Nós vamos levar essas sementes, nós vamos plantar e nós vamos colher a 30, a 70 e a 100 por um. Como foi Deus com Isaac? Como foi Deus com Isaac? Seja o Senhor sobre a sua vida. Comece a orar, comece a orar. Olhe para o passado e agradeça, porque o Senhor rompeu no seu cativeiro. Olhe para o passado e veja que Deus te tirou da escravidão. Olhe para o passado e veja que Ele se foi. Pode ter deixado suas marcas, mas o Senhor te trouxe até aqui. Oh, recalabachuri andas. O Espírito Santo que encheu a nossa vida nos manteve de pé até aqui, com muita luta, com muita aflição. Colocamos as nossas harpas nos salgueiros que lá haviam. Não tínhamos força para tocar. Como poderíamos entoar um cântico do Senhor em terra estranha? Mas um dia o Senhor nos tirou e nos trouxe de volta a sua presença. Oh, Espírito Santo, Ele nos trouxe de volta. Ele nos trouxe de volta. Então a nossa boca se encheu de riso. Ele restaurou a nossa sorte. Ele restaurou a nossa sorte.
Oh, restaura, Senhor, o seu povo. Muda a história. Não é uma página que vira, mas é a nossa vida que muda. São novas sentenças, novos decretos se estabelecem. 2017 você foi vencido. 2017 você já é nosso passado. E nós dizemos: seja bem-vindo novo tempo. Seja bem-vindo 2018. Seja bem-vindo um novo marco na nossa história. Seja bem-vindo, Senhor, forças para plantarmos e força para colhermos. Xarabarabalabás. Vencemos 2017. Continuamos de pé e continuamos firmes na presença do Senhor. Vencemos 2017. Vencemos as angústias, as aflições. Vencemos o medo. Vencemos as lágrimas. Sementes foram plantadas e a colheita chegará. Sementes foram plantadas, lágrimas caíram, mas a colheita é segura e a colheita é certa, no nome do Senhor. Transformação em sua vida, pela restauração do Senhor. Abra-se agora e diga: Senhor, restaura a minha vida, restaura a minha sorte. Não serei mais quem eu fui, não serei mais quem eu era. Senhor, restaura a minha vida, restaura a minha sorte, restaura em nome de Jesus. Eu entrego o meu ano 2018, Senhor, é seu. Eu entrego a minha vida em suas mãos. Eu entrego esse novo tempo. Passarei os dias na sua presença. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. O meu tempo, a minha dedicação, o meu investimento, os meus sonhos em tua presença. 2018, você é bem-vindo para manifestar a glória do Senhor. 2018, você é bem-vindo para que a notícia do testemunho da minha vida, do testemunho desse ministério, cruze fronteiras. Então se diga entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por esse povo. Oh, Espírito Santo, 2018, você é bem-vindo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós temos uma palavra profética para esse ano, uma palavra que o Senhor nos deu, e será a palavra para dar direção à sua vida. Deixe Deus fazer o que Ele quer fazer, e no final você vai ver como você vai se encontrar. Deixe Deus fazer, deixe Deus fazer. Esse é o tempo de Deus, o tempo de Deus se cumprindo sobre a sua vida, sobre o seu tempo. E nós vamos conhecer a palavra para esse ano. Nós vamos fazer uma contagem regressiva, e nós vamos contar: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Receba sobre a sua vida 2018, o ano da restauração. O Senhor vai restaurar a sua sorte. O Senhor vai restaurar a sua vida. Celebre. Seja um novo tempo. Seja bem-vindo 2018. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, a nossa boca se encheu de riso.
Celebre o Senhor nessa noite. Começa-se um novo tempo. O Espírito Santo de Deus, a unção do Senhor, o aiônus do Eterno, o tempo da restauração. Deus vai mudar a sua história, vai fazer de você uma joia preciosa nas mãos dele. O Senhor vai te usar como nunca te usou. As portas se abrirão para esse novo tempo. Permita-se ser tratado, permita-se ser lapidado, permita-se ser transformado, permita-se ser restaurado. Eu vou viver uma vida em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma vida. Eu vou viver uma vida em minha vida, eu creio. Eu vou viver uma vida. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Sua primeira oração de 2018. Senhor, damos as boas-vindas a esse ano. Damos as boas-vindas a esse novo tempo. Junto com todos os pastores desse ministério, dessa casa, nós abençoamos, Senhor, a vida desse povo. Senhor, o passado se foi, 2017 se foi. E hoje nós podemos dizer: o Senhor restaurou a nossa sorte e a nossa boca se encheu de riso. Seja bem-vindo 2018. Nós não tememos os seus desafios, porque o poder do Altíssimo estará conosco. O Senhor será o braço forte em todas as batalhas. O grande El Shaddai, o grande general, será o Senhor, o Deus forte, na sua vida, no seu lar e na sua família. Seja esse um tempo de restauração da sua casa, um tempo de restauração da sua mente. O Senhor lhe dê inteligência, o Senhor lhe dê sabedoria, o Senhor lhe dê maturidade, o Senhor lhe dê unção, o Senhor lhe dê habilidade para negociar, habilidade para vencer, habilidade para ser, para ser agente de transformação dele. O Senhor vai te usar de uma maneira poderosa. Dê as boas-vindas a esse, que em nome de Jesus será o melhor ano da sua vida. E se você crê, se expressa e dê o aplauso, o maior aplauso.